Hoje com o CEO da Binatural, o André Lavor, nós vamos falar sobre agricultura familiar na produção de biodiesel. André, bom dia. Bom dia, Otávio. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Bom, quando fala em produção de biodiesel, todo mundo já pensa em grandes volumes, em larga escala. Então, vem lá 80% da soja, 85%, quase 90%. Vem alguma coisa lá do sebo bovino e aí algum pouquinho daqui e de lá, mas bem pouco. Esse é mais ou menos a radiografia ou a ultrassonografia da nossa produção de biodiesel. Como entra a agricultura familiar na produção de biodiesel? Obrigado pela pergunta, Otávio. Obrigado também pelo convite, participar aqui com vocês. É um prazer, ainda mais falar sobre um tema tão relevante, né? Você acertou em relação às médias de consumo, né, de matérias-primas para a produção de biodiesel, em torno de 80% a média proveniente do óleo de soja. Como exemplo, nós da Binatural, a gente provém em torno de 60% de resíduos, tá? Muitas gorduras, óleos reciclados, que traz um apelo, né, de descarbonização muito forte, né? Mas, voltando aqui para o nosso tema atual da agricultura familiar, é o compromisso que o setor de biodiesel tem através do selo Biocombustível Social, né? A gente tem um compromisso para aquelas usinas que são certificadas, que parte, né, da sua produção, ela seja de dispêndios voltados para a agricultura familiar, né? Então, posso trazer alguns números importantes aqui para você, Otávio. Mas a gente tem uma certificação, o selo Biocombustível Social, que nos obriga, cria um compromisso com esse setor tão importante para o país. Com essa certificação ou com esse compromisso diante do selo, quais são os benefícios para a agricultura familiar e como ela é inserida? Já que, como eu mesmo disse no começo, você confirmou, o grosso do biodiesel no Brasil está nas mãos aí de grandes grupos, grandes usinas. Como é que esse selo ajuda a inserir a agricultura familiar de modo social, socioeconômico, né, no todo do biodiesel? É importante dizer que a agricultura familiar, né, ela é responsável por em torno de 70% de tudo que a gente consome de alimento no país, né? Então, ela tem uma importância de segurança alimentar para o país preponderante, né? E a gente tem, através do selo Biocombustível Social, o compromisso, né, de adquirir matérias-primas e produtos provenientes da agricultura familiar. Tá. Então, hoje são mais de 300 mil agricultores que são atendidos por mais de 1.100 municípios, né, espalhados pelo Brasil, em regiões, né, que estão localizadas no interior do país, levando desenvolvimento, produtividade para suas terras, através de assistência técnica, né? O selo Biocombustível Social, ele traz o compromisso para você prover assistência técnica, trazendo orientações para melhor manejo, produtividade, capacitação para os pequenos produtores rurais, e também ele traz uma diversificação de culturas e produtos da agricultura, né? Nós, enquanto Binatural, por exemplo, a gente tem uma diversificação muito grande, tá? Além da soja, né, através de suas cooperativas, né, de cooperados que possuem o DAP, né, e o CAP, que são os cadastros da agricultura familiar, a gente também incentiva agriculturas com produtos mamona, açaí, castanha do baru, macaúba, entre outras culturas e matérias-primas, né, provenientes da agricultura que precisam de melhor assistência técnica, que necessitam do melhor desenvolvimento de tecnologia para suas terras, tá? Então, tem um compromisso muito importante do biodiesel com esse setor da agricultura familiar, né? Nós, enquanto Binatural, a gente atende mais de 25 mil famílias, né? Tem um compromisso também importante nas regiões norte, nordeste e semiárido, né? A última resolução traz uma obrigação de que um percentual do seu dispêndio com a agricultura ele seja proveniente dessas regiões, tá? Em 2024 que seja 10%, em 2025 15%, e em 2026 20%. Nós fazemos já 3 vezes mais do que isso, então em torno de 1/3 da nossos dispêndios, nosso arranjo produtivo vem dessas regiões, que são regiões mais carentes, mas com maior necessidade de assistência, tá? E com culturas bastante diversificadas, que não estão somente aquelas como a soja, que são em grandes escalas, né? Você respondeu o que seria a minha próxima pergunta, que eu ia falar. Além da soja e do sebo bovino, que outros produtos da agricultura familiar entram aí na produção do biodiesel, né? E você já adiantou. E aí, no material que vocês mandaram, vocês acabam criando também alguns benefícios
sociais, né? Você citou o açaí, por exemplo, o açaí e a predominância na região norte, e na região norte você tem como vias de transporte, tanto das pessoas como dos produtos e cargas, os rios, né? A malha hidroviária. E aí tem um negócio que vocês criaram que chama ambulancha. É a lancha que é uma ambulância, ambulancha, bacana. Isso, perfeito, exatamente. A gente tem um compromisso com o programa da agricultura familiar muito social, tal. Então a gente tem, a gente ampara grandes famílias, pequenos produtores rurais, né, mas uma quantidade grande de famílias de agricultores familiares nessa região, né, norte, nordeste e semiárido, que são regiões mais carentes, né? Então a gente tem, né, o exemplo como você bem trouxe, a ambulância que auxilia e facilita o transporte, né, em virtude dessas regiões e dos rios para que tenham mais acesso a situações emergenciais de saúde e assim por diante. Então, a gente tem uma diversificação e um compromisso social através de bonificação, de assistência técnica, de produtos que precisam de maior investimento, né? Então, como eu disse há pouco, tem tantos produtos, são quase 70 produtos, matérias-primas provenientes da agricultura familiar, que ainda são pouco exploradas e têm um potencial muito grande, né, em contribuição ao setor do biodiesel, que tem grandes externalidades, né, ambientais, econômicas, sociais e tantas outras, com compromisso de descarbonização da nossa matriz de transporte brasileira. Bom, muito bom isso aí, esse trabalho de vocês. E aí, a minha próxima pergunta é, para produzir e para obter rentabilidade é preciso preparo técnico, né? Preparo, orientação. Vocês dão também orientação técnica a esses produtores familiares? Perfeito. A gente tem um compromisso que chama-se ATER, que são as assistências técnicas para esses pequenos produtores, né? Então, que vai desde uma orientação quanto ao manejo, uma melhor produtividade, capacitação. A gente também tem os dispêndios de fomento, que traz melhor capacitação, alguns auxílios de hora-máquina, algumas questões voltadas para combustíveis, para o melhor manejo da colheita, um monitoramento das suas terras para que os produtores tenham melhores rendimentos. Então, são muitos incentivos, né, e benefícios que os pequenos produtores eles são atendidos e incentivados pelo programa do biocombustível social através das unidades produtivas de biodiesel que tem a certificação, né? É importante dizer que o programa de agricultura familiar, que é um dos maiores programas, né, de distribuição de renda do país através da iniciativa privada, ele ajuda muito para a gente conter o êxodo rural, né, das famílias indo para os centros metropolitanos em busca de melhor qualidade de vida. A gente, através da agricultura familiar, a gente traz um incentivo para essas regiões, né, no interior do país, para que eles são regiões que tenham um desenvolvimento econômico melhor, para que tenha a sucessão também dos jovens, né, nas suas famílias, que eles consigam se qualificar ainda nas suas terras, né, e com melhorias produtivas através desse programa. Isso é legal, porque fixar o homem à terra, né, e não deixar que aconteça o êxodo rural, porque você disse uma frase bastante interessante. As pessoas fogem do campo em busca de melhores condições na cidade, mas nem sempre isso dá certo, porque a cidade exige uma mão de obra qualificada e, às vezes, as pessoas vêm sem tecnificação e acabam numa condição marginalizada, numa situação de vida, às vezes, pior do que a que tinham lá. Você fornecendo assistência técnica, dando condições, orientação, promovendo financiamento com juros baixos e tudo mais, você permite a fixação do homem à terra e, com isso, ele tem enormes ganhos e benefícios, né? E não tem que deixar a terra, tem que, na verdade, saber extrair da terra o melhor. É o que está acontecendo mais ou menos com as novas gerações, né, André? As novas gerações estão descobrindo que o campo tem tanta oportunidade hoje com as tecnologias TI, informática, internet e tudo mais. O campo hoje tem tantas oportunidades quanto a cidade e, às vezes, até numa condição muito melhor e mais tranquila, né? Perfeito, Davi. Você me deu a oportunidade de falar, se me permite, sobre futuro, né? Acho que é super importante a gente trazer um pouquinho das projeções, né, que a gente tem no setor de biodiesel que vão beneficiar muito a agricultura familiar, contribuindo para que essas famílias fiquem, né, nas suas terras, né, elas consigam desenvolver a sua atividade, né, econômica para dentro da sua família, né? E através da projeção que a gente tem de incremento de mistura no biodiesel, né, a gente tem um PL do combustível do futuro que deve ser aprovado nas próximas semanas e vai trazer um desenvolvimento importantíssimo para o país, né? Nessa transição energética super importante, a gente tem de tudo para ser
estar na vanguarda nessa transição energética, liderar esse movimento de transição, através do biodiesel, pela descarbonização da matriz de transporte. Então, a gente tem um PL que trará um incremento de mistura chegando até 25% de mistura podendo chegar até 25% de mistura em 2035 e com grandes números, né? Então, se eu puder trazer um pouquinho de alguns números para você, Otávio. Pode. São desde números econômicos, ambientais e sociais, né? Então, a gente tem, através, inclusive, dos últimos compromissos da COP, né, de redução em torno de 50% das emissões até 2030, a gente tem, através do biodiesel, algo em torno de 40 milhões de toneladas, 20 milhões de toneladas que são deixadas de ser emitidas por ano pela descarbonização através da produção de biodiesel, que contribui com mais de 80% de redução dos gases de efeito estufa. Nós, através da nossa produção, que é uma produção baseada em resíduos, ela chega até 90% de redução das emissões dos gases. Então, falando nos próximos 10 anos, esse incremento da mistura, a gente chega a mais de 300 milhões de toneladas que podem ser deixadas de ser emitidas através desse programa do biodiesel. E grandes questões econômicas também, a gente é dependente hoje da importação de diesel, um pouco mais de 20% dependente da importação de diesel. E através do biodiesel, pelo incremento, a gente substitui diretamente esse diesel fóssil que chega, atrapalha a nossa balança comercial, né, traz grandes economias para o Brasil, industrializa o país, né, através da industrialização, desde a produção até criando valor agregado para o país, trazendo maiores empregos. A gente tem mais de 2 milhões de pessoas que estão nessa cadeia soja-biodiesel e tem uma projeção de mais de 1,5 milhão de pessoas que serão agregadas com esse incremento do biodiesel. São mais de 400 bilhões de reais do PIB que serão agregados. E voltando um pouquinho da nossa agricultura familiar, com essa projeção de incremento de mistura, a gente deve chegar nos próximos 10 anos em mais de 540 mil famílias que serão amparadas e incentivadas pelo programa da agricultura familiar, tá? A gente tem investimento hoje no setor, Otávio, mais ou menos por 9 bilhões de reais que o setor de biodiesel contribui com a agricultura familiar. Tá? A gente tem uma projeção de crescimento com esse incremento na Binatural. A gente atende hoje em torno de 25 mil famílias, chegando até 70 mil famílias nesses próximos 10 anos, com o incremento da mistura, com esse incremento importantíssimo pelas externalidades que o biodiesel traz para o Brasil. Usando a força de expressão, uma figura de linguagem, vocês estão num polvo, vocês são um dos tentáculos de um enorme polvo, que é o polvo da energia limpa. Você citou aí a PL, inclusive, os combustíveis do futuro, aprovada pelo Senado na semana passada, e aí entra o biodiesel, o bioquerosene que está chegando, o hidrogênio verde, entram todas as energias limpas. É um campo que só tem a aumentar. E diga-se de passagem, para quem não sabe, já tem veículos aí de transportes pelas estradas rodando a biodiesel 100, ou seja, 100% biodiesel. Grupo Mage, por exemplo, lá no Mato Grosso, tem uma frota de biodiesel 100. O Grupo JBS também já tem alguns veículos rodando, transportando contêineres aí para portos com biodiesel 100. Portanto, não tem como não crescer, né? Esse é o mercado do futuro. Perfeito. A gente tem com esse compromisso pelo Brasil de Combustível Futuro, que trará, né, para a descarbonização. O grande compromisso da PL é a descarbonização da matriz de transporte. Então, todas as energias renováveis são muito bem-vindas, né? Como você bem disse, a gente tem também o HVO, que deve se incluir na matriz. Tem também o SAF, né, que é o bioquerosene de aviação, que deve se incluir na matriz. E a gente tem como o etanol e o biodiesel, que são indústrias prontas, né, que têm uma capacidade muito grande de crescimento, né, que tem essa contribuição toda na cadeia, como a gente disse agora. Uma indústria pronta, né, com mão de obra qualificada, tecnologia altamente qualificada, empregada hoje no Brasil, com impactos muito grandes e que tem condições de contribuir muito com essa descarbonização, né? A gente fala em matriz de transporte no Brasil, em torno de 80% do transporte no Brasil é rodoviário, né? Nós somos entre os 5 maiores consumidores de diesel do mundo, né, Otávio? Então, a importância dessa descarbonização ela é muito relevante. Por isso, esse PL, que é muito bem-vindo, e todas as energias renováveis são muito bem-vindas para o Brasil, né? E o biodiesel e o etanol, essencialmente, que são indústrias já atuantes, né, que já contribuem com isso há alguns anos, né? Então, o biodiesel o Programa Nacional de Produção de Biodiesel, ele foi criado no final de 2004, então a gente já tem alguns anos, né, o etanol mais antigo ainda, alguns anos contribuindo com a descarbonização do país e com grandes oportunidades de continuar contribuindo e contribuindo não só com a descarbonização, mas gerando externalidades econômicas e sociais, como a gente falou há pouco.
Muito bem. Se a gente fosse comparar aí com alguma coisa na história, o biodiesel e o etanol, primeiro o etanol e depois o biodiesel, seriam alguma coisa como a prensa de Gutenberg, lá pelos anos de 1400 e pouco, que revolucionou a disseminação do conhecimento pelo mundo e possibilitou a democratização da escrita, dos livros e da informação, porque antes ela era privilegiada, escrita à pena e à mão e restrita a apenas algumas pessoas. Com o etanol e o biodiesel, abriu-se aí um leque para todos esses combustíveis limpos, a energia limpa, e é um futuro que não tem mais volta. E você bem citou, nós somos um país que anda sobre rodas, anda nas estradas, transporta tudo sobre estradas. Até implantarmos e acelerarmos o modal fluvial, vai demorar um tempo. Até retomarmos o modal ferroviário, veja a Ferrogrão aí, que ficou 3 anos empacada aí, agora parece que vai sair. Então, nós vamos continuar andando em caminhões e transportando tudo sobre rodas e pelas estradas durante muito tempo. Então, vamos cuidar para essa descarbonização, essa energia limpa. André, muito obrigado por essa conversa. Para quem quiser saber mais sobre como obter o selo, qual é o seu endereço de internet? E mais informações, claro. Binatural.com.br. Tá? Okay. Muito obrigado, Otávio, mais uma vez pelo convite. Uma satisfação aqui estar com vocês. Eu é que agradeço. Obrigado pelas informações e até breve. Abraço, amigo.